Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Tiro de canhão, bala de fuzil ou apenas o tio Sam mandando meu imposto para a puta que pariu. Na Rasta News de hoje, trataremos sobre o conflito que vem espicaçando os ânimos do brasileirinho viciado na geopolítica de YouTube. No Rasta News de hoje, Guerra do Irã. Eita, arruma a mala aí, arruma a mala aí, arruma a mala aí, que o astro vai atolar. A história do Irã é a história de uma civilização milenar que atravessou impérios, invasões e revoluções até chegar ao predicamento em que se encontra. A região foi o coração da antiga Pérsia, fundada por Ciro, o Grande, no século VI a.C., um dos maiores impérios da antiguidade. Séculos depois, no século VII, foi conquistada pelos árabes e incorporada ao Islã, mas sem perder a sua identidade cultural persa. Já no século XX, a descoberta do petróleo e a disputa entre potências estrangeiras colocaram o país no centro da geopolítica mundial. Após décadas de modernização sob o Shah Mohammad Reza Pahlavi, uma revolução em 1979 levou ao poder o Ayatollah Khomeini, que transformou o país numa república islâmica governada por juristas religiosos, sistema que até hoje mistura religião e política e faz do Irã um dos atores mais decisivos e imprevisíveis do Oriente Médio. Mas por que é que eu preciso saber sobre o Irã, né? Quem é o seu centroavante? Vai pra Copa de 2026? Quantas Copas já ganhou? Se você que está assistindo quer entender tudo isso e mais um pouco sobre o Irã, já está disponível no nosso streaming o novo documentário original Raio X Guerra do Irã. Uma linha do tempo completa que vai desde a antiga Pérsia aos conflitos atuais no país, trazendo os fatos e as fontes primárias. Assiste lá e você vai aprender muito mais do que quem só fica vendo corte de podcast. Aproveite a Semana do Consumidor e assine a BP com até 55% de desconto. Clique no link da descrição ou aponte o celular para o QR Code na tela e aproveite essa oportunidade hoje mesmo. Acontece que o mundo da Skynet é um mundo que chama o brasileirinho a se posicionar sobre os diversos problemas do mundo, enquanto ele permanece, perfeita e imovelmente posicionado, de quatro, perante a festa da democracia brasileira, ao som de Coldplay. Após nos tornarmos especialistas em Daniel Vorcaro e Banco Master, hoje somos chamados ao posto analista de conflitos internacionais. E se tem uma coisa que essa tal geopolítica traz para a vida do brasileirinho, é a multiplicação das antinomias com que ele precisa conviver diariamente. Explico-me. Uma das marcas registradas da estultícia nacional é a presença dos dois neurônios no debate público, o contra e o a favor. Na geopolítica, isso se torna completamente impossível sem que um a favor anule os outros 5 que vêm no pacote e vice-versa. O esquerdista mais chegado à perobagem normalmente se posiciona a favor da Ucrânia, mas o esquerdista do esquerdista a favor da Rússia. E a Ucrânia aí é neonazista, né? Mas o esquerdista precisa ser contra Israel, então ele precisa apoiar a Rússia no Oriente Médio e na vuvuzela. Da mesma forma, o direitista adepto do bolsonarismo exotérico se alia com os Estados Unidos a Israel. Mas na hora de apoiar o Trump, ele fica ali numa sinuca de bico entre apoiar a Ucrânia ou a Rússia e o projeto eurasiano de Putin, ao mesmo tempo que faz oposição à vuvuzela, vassala do Putin e da China. Já a direita da direita aprendeu com o grande nadador católico E. Michael Phelps, que é da geração do Ocidente, é fruto de uma rede de cooperação judaica talmúdica, que após rejeitar e matar o Logos divino, rejeita e mata tudo que é belo, bom e verdadeiro que ele deixou no mundo, e que, portanto, é bom se aliar à Rússia e à China, que rejeitam e matam tudo que é belo, bom e verdadeiro que ele deixou no mundo. Quem discordar é Goyim, é Neocon, é Benoá, outras expressões que você encontrará na seção de comentário do YouTube, viram de algum perfil com foto de anime. Todo este contexto de guerras, alianças e propaganda faz nascer uma briga de narrativas tão previsível quanto faniquenta. De um lado, a
a esquerda tenta encaixar tudo no BBB anti-imperialista, do outro, parte da direita, carente de um antiglobalismo de estimação, começa a fantasiar o Irã como bastião da tradição e dos bons costumes. Tá aí a galera quer convencer os outros de que o Irã é um regime de estrupício, né? Falam da polícia moral, da mulher apanhando por causa do véu, é opositor sumido, é execução, é censura. E no meio dessa lista, quase sempre entra o assunto da perseguição aos gays. A hipocrisia da esquerda! O Irã mata gays? Dizem que sim. Eu posso acreditar, mas cá entre nós, esse argumento dos gays é bem fraco, né? Você fala isso querendo convencer ali o esquerdista a deixar de apoiar o Irã, né? Porque é uma hipocrisia, como se ele não tivesse perfeitamente confortável com isso, né? Mas o que você termina é convencendo alguns direitistas a apoiar, né? Como a gente tem visto em certos grupos. Mas eu tenho outra resposta para a pergunta. O Irã mata gays? Talvez, mas o Irã também transforma o gay em lindas mulheres 2.0. Muitos perguntarão, mas a liderança religiosa não era o poder máximo do Irã? Né? Que religião é essa, onde a direita travequeira é aprovada e incentivada? Pois é, meus amigos, altas polêmicas, mas é verdade. No Irã, a sua mãe pode ser o seu pai, e o seu pai pode ser sua mãe. Teu pai, a tua mãe quem que é? O bigodudo ou o careca? Agora, o mais incrível dessa história é que a fátua que dá base para a aceitação estatal da redesignação sexual vem justamente dele, o próprio homem que liderou a Revolução Iraniana, o Ayatollah Khomeini. É um progresso que nós ocidentais não temos, né? No Irã você pode virar menina, casar com o brother, constituir família, né? Sob a benção de Allah e refutando o teorema de Fidelix. Aparelho excretor não reproduz. Segue apenas a fátua de Gil. Vale tudo, Gil, vale tudo. Só não vale dar o cu. Bom, o Irã ainda não é a Califórnia, né? Mas tá aí para mostrar que até um regime teocrático pode ter o seu lado modernoso com essa administração do corpo, da identidade e da vida social. Mas por que isso importa, né? Importa porque mostra que a ideia de o Irã ser uma fortaleza intacta dos valores tradicionais contra o Ocidente degenerado não passa de uma bola quadrada, de uma bela conversa fiada, muito pelo contrário. O que forjou o Irã atual é um espírito revolucionário, parido ali do choque com a modernidade e fruto de ferramentas modernas de poder. O pai da Revolução Iraniana, o Khomeini, não queria só mais religião na política. Ele ajudou a transformar a autoridade religiosa em poder estatal centralizado. Em vez de um clero que orienta a doutrina dele, põe ali o jurista no comando e dá forma ao Estado ideológico dentro da lógica moderna de soberania e não de uma ordem tradicional mais orgânica. O Irã moderno é um experimentamento, onde o clérigo é a autoridade máxima do poder jurídico, militar e religioso. E é por isso que o Khomeini autorizou por si só, em 87, o tal do brother operado a ser reconhecido jurídica e documentalmente como mulher, muito antes dos países ocidentais, que em grande maioria só fizeram mudança de 2010 para cá, né? No Brasil mesmo, a questão só foi resolvida em 2018. Na tradição xiita, o mais comum não era termos ali juristas religiosos mandando no estado inteiro. Existia autoridade religiosa e jurídica, mas normalmente ela não era vista como um chefe de um regime enorme e complexo, né? O que Khomeini fez foi esticar, radicalizar e ampliar essa autoridade até virar o centro da soberania estatal. Ele pega a autoridade e transforma numa teoria do poder político centralizado, com a faquinha no topo da ordem, e esse poder enorme, centralizado e totalitário é nada mais do que o suco de chorume do século XX, né? Já faz um tempo que a vontade de se afastar do Ocidente só sabe agir seguindo as próprias cartilhas ocidentais, né? E a coisa fica sempre naquela ciranda de maluco, né, meu irmão? Antes mesmo do Khomeini, já existia esse impulso de reorganizar a fé como força de resistência histórica, né? Como consciência de povo e como reação ao imperialismo e à humilhação do mundo islâmico. Ali Shariati, um intelectual iraniano muito influente no período pré-revolução, ajudou a preparar o terreno intelectual dessa mutação ao traduzir o Islã para a linguagem da Revolução Moderna. Estudo na Sorbonne, foi influenciado sobretudo por Francis Fanon e ajudou a apresentar o xiismo não só como herança religiosa, mas como força de mobilização e transformação social, traduzindo para uma linguagem moderna de revolução e libertação. Em vários ramos do islamismo moderno, a religião passa então a ser pensada não só como tradição, mas como projeto total de reorganização da sociedade. O ambiente que desemboca na Revolução Iraniana já estava cheio dessa linguagem moderna da Revolução, né? Vanguarda, luta histórica, anti-imperialismo e transformação total da sociedade. Eu não veio ao caso contar aqui a história toda da Revolução Iraniana, mas antes de 79, Khomeini esteve no Iraque, de onde se opunha ao Shah, o monarca da Pérsia. Havia ali um contexto internacional mais amplo, né? O Shah se apresentava como aliado dos Estados Unidos, símbolo da modernização pró-Ocidente, e a queda da popularidade do Shah caminhou junto com o desejo de se afastar do Ocidente. Pouco antes da queda do regime, Khomeini, que estava no Iraque, sentiu que poderia estar em perigo e foi para a França. Chegando na França, o que o francês faz de bom? Além de croissant, um bom vinho, um bom pato,
bife bourguignon, um cassoulet, foie gras, uma baguete, um brioche, um croque madame, croque monsieur e vários queijos. O que mais o francês faz? O francês faz merda, meu irmão, entendeu? C'est la merde. Então, o Khomeini não foi recebido apenas como um exilado político, mas quase como um profeta dessa revolta contra o Ocidente. Michel Foucault, intelectual francês de primeira linha e meu degenerado preferido, foi um dos que mais se deixaram seduzir pela presença de Khomeini e viu tudo menos um fanatismo teocrático. Ele viu mais uma reação da alma contra a tecnocracia moderna. Se o Foucault fosse um homem rochedo, poderia ser um tropeço de leve ali no frango, né? Me entusiasmei, foi mal, fiquei nervoso, né? Um simples vacilo, mas porra, meu irmão, dizem que Foucault tinha ali gostos peculiares no boudoir. Se pá, ele achou que ele poderia fazer a mesma coisa depois da Revolução do Irã. Mas felizmente, a gente sabe que no Irã o Foucault ia virar uma foquinha, meu amigo, todo lisinho, igual uma garrafinha. Que delícia! Seria uma linda virgem, converteria vários infiéis e levaria vários deles aos céus na HIV linhas aéreas. Então, minha galera, a Revolução Iraniana ofereceu tudo que seduzia esse tipo de europeu moderninho, né? Povo revoltadinho, um poder pró-ocidente caindo e um experimentamento social pra galera assistir. Era um gosto pela tradição, né, meu irmão? Era um gosto pela minha na tua mão. E foi assim que a Revolução Iraniana de 79 refundou o Irã com mais um capítulo do século XX, o século mais totalitário e assassino da história. Então essa movida aí da nova direita anti-ocidental é uma leitura geopolítica digna de um portador de síndrome de Bócio, né, meu irmão? Os caras pegam ali os Estados Unidos, focam ali nos seus vícios e tratam qualquer regime oposto como um amigo da verdade, da justiça, né? Um retorno ao passado glorioso de grandes tradições. É aquele famoso o inimigo do meu inimigo é meu amigo, contanto que ele fique longe de mim, típico do eurasianismo. Qualquer cristão sabe que a mentira tem muitas formas, né, meu irmão? Mas a verdade é só uma. Tem gente dessa direita pró-Irã me dizendo aí que os conservadores da direita iraniana estão sendo destruídos pelo progressismo ocidental. Ora porra, meu irmão, aí a gente cai naquela discussão de qual direita tá mais à direita do que a direita da direita, né? Qual político é o esquerdista ou direitista, né? É um mafuá, meu irmão, é uma baralhada, é um desarrazoamento. Mas não me surpreende que esse tipo de discussão se crie no Brasil, um país cujo QI 83 fez com que uma das maiores discussões nacionais dos últimos anos fosse o quê? A ideologia política de um gênero musical. O rock é de direita ou de esquerda? Então, quando a galera fica aí discutindo a guerra, eu curto mais o que? Eu curto aqui ficar quieto, cara, na minha montanha. Eu dou graças a Deus que eu nunca tive que lidar com essa parada de foguete, de míssil, de bomba, né? Gostaria que durante a guerra, os jornalistas, especialmente ali o Shukra Guga, né? Gago Shukra, perguntasse menos sobre bomba e que quem lança os foguetes também tivesse que se justificar menos, né? Tem décadas aí que o mundo escuta o dilema do trenzinho, né? Que o camarada precisa escolher ou não escolher, quem vai matar, quem vai desviar ou não vai desviar o trenzinho. E até hoje, todo mundo termina saindo sem se convencer de porra nenhuma. Além das bombas, temos visto certas discussões esdrúxulas. Agora, estão querendo comparar a afinidade cultural entre o Ocidente cristão e o judaísmo com o Ocidente cristão e o mundo islâmico. O filósofo, cujo nome é sobrevivente, já cantou essa pedra, né? Ele que frequentou Tariqa por tantos anos, percebeu muito bem que o esoterismo islâmico, se bem instrumentalizado, é capaz de entender e absorver o cristianismo de maneira a explicá-lo aos cristãos melhor e mais profundamente do que muitos deles mesmos. Só isso já deveria colocá-lo como uma ameaça bem maior do que rejeitar o Cristo como um todo, né? Pois absorve-se a linguagem, adequa-se os conceitos à inteligência, mas a má vontade fica ali, ó, tranquilinha e disfarçadinha. É mais de Sauron, né? Ao mesmo tempo, se o mundo globalista é um mundo sionista, né, o que dizer das ondas de imigração islâmica facilitadas pela União Europeia? Será que entregar a Europa a seus inimigos geopolíticos é apenas uma psyop do Mossad? É o judeu anti-judeu? Bom, se formos nos guiar pelo senso de humor, nada mais judeu do que isso, né? Mas se formos nos guiar pelo bom senso, parece mais um caso da navalha de Carioca, em que não dá para se explicar com grandes conspirações aquilo que pode ser explicado pelo mero escangalhamento da porra toda. Então ficamos assim, amanhã às 9 na praia, e uma melancia de meia hora, se não chover. Rastão, o que acha da música eletrônica? Os DJs são sucessores espirituais dos compositores? Pronto, meu irmão, o fã de música eletrônica aí mostrando finalmente que pode ser tão chato quanto o metaleiro. Rasta, meu marido é submisso, apático, viciado em pornografia e inculto. Tem boa vontade, mas... Peraí. Se ele é essas coisas todas, a vontade dele é tudo menos boa, né? Rastão, quando vem e vai do Recife, bate aquele sentimento de lá e de volta outra vez? Não, bate mais um sentimento tipo o expurgo do condado, só que a sua casa nunca foi o condado.
anunciar pra vocês que já saiu o meu próprio programa, o Beorn Show. É uma comédia incrível pra toda a família assistir junta. Se você tá procurando um conteúdo com boas mensagens e hilário de verdade pra assistir e rir junto dos seus filhos, é a sua chance. Esse programa une toda a família e eu prometo que o Rasta não fala palavrão neles. Assista agora exclusivamente na plataforma da Brasil Paralelo.